Bom, então sejam bem-vindos, amém? Muito obrigado por você ter escolhido esse lugar para congregar hoje à noite. E essa semana eu pensei sobre algumas coisas e essa semana foi uma semana de muitas informações dentro da nossa nação, né? Tinha muita gente aí torcendo para o futebol, Flamengo campeão, aquela coisa, então fica essa coisa, muita agitação, muita comunicação. Aí morreu o apresentador Gugu Liberato, e aí muitas informações vão chegando, e com essas muitas informações, gente adoecendo, coisas acontecem, e outras coisas boas acontecem também, e eu quero começar falando sobre isso, e eu tenho escutado algumas pessoas também, e às vezes, a gente vive com algumas incertezas nas nossas vidas, umas inseguranças, fatos, tragédias acontecendo. E se a gente não tiver cuidado, irmãos, sabendo, nos posicionando pela palavra de Deus, porque esse lugar, essa igreja, esse ambiente onde você está, esse é o ambiente mais seguro que você tem. Não é do lugar físico da igreja especificamente, mas como corpo de Cristo. Associado à palavra que você está por causa do novo nascimento, por causa da aliança que você tem. É tão importante, irmãos, que nós possamos parar um pouco para identificarmos quem nós somos, ou constantemente estarmos olhando, para dentro de quem nós somos, a quem nós estamos ligados, o que nós estamos fazendo aqui, porque senão nós vamos ficar muito nessa dimensão natural, e são muitas informações, umas boas, outras perturbadoras, outras que trazem inseguranças para nós, muitas pessoas morrendo, doenças, umas coisas dão certo, outras dão errado, e a gente começa a se conectar muito nesse mundo aí fora, irmãos, e começa a se posicionar em cima de testemunho de outras pessoas, em cima de fatalidade de outros, e o diabo gosta disso e quer trazer perturbação para a vida de pessoas, insegurança, medo de morrer, medo de doença, medo daquilo, medo de não dar certo, medo de faltar, medo de ficar desempregado, e acaba que nós esquecemos quem nós somos. E eu quero que você pense sobre isso para trazer calmaria para a sua casa e para o seu coração, para a sua vida. Saiba quem você é, irmãos. Nós não somos um povo qualquer, nós não estamos aqui de qualquer jeito. Não vivemos aleatoriamente, não brincamos de ser crente apenas para nós nos reunirmos e agradarmos com palavras boas, mas quando a gente vai sair lá fora, a gente vai voltar a viver os nossos problemas novamente, as mesmas pressões vão subir sobre nós, e aí isso é a vida e a gente tem que aceitar ela assim. Não, irmãos, nós podemos viver uma vida de paz e de tranquilidade. Foi isso que nós herdamos de Jesus Cristo. A minha paz eu vos lá dou, não dou como o mundo dá. Preservação, segurança, há nele. Paz e alegria. Em meio ao caos, irmão, nós podemos viver sossegadamente. Em meio às pressões, nós podemos viver sossegadamente. O testemunho mal de pessoas, um testemunho de enfermidade, de insegurança, uma coisa que não deu certo, não deve servir, não deve ser parâmetro para a sua vida, não. O parâmetro para a nossa vida é pela palavra de Deus. Irmãos, podemos provar disso, vocês podem dar testemunho a esse respeito. Eu tenho provado disso, eu posso dar testemunho a esse respeito. Então fique com cuidado, irmãos, que a gente não usufrua dos benefícios de sermos cristãos. Porque nós estamos vindo aqui muitas vezes, ou estamos participando desses momentos, mas nós não estamos vivendo a realidade daquilo que nós somos instruídos a viver. E eu quero te convidar a viver a plenitude da verdade de Deus. Sabe, quando sair daqui, irmão, quando sair da sua sala de oração, do seu momento de leitura cotidiano, que você saia preservado, saia crente de verdade, saia com a sua vida compactada em Deus. Você tem que falar, você tem que abrir a sua boca e comunicar coisas para você, para o seu espírito. Você vai dizer: comigo não, na minha casa não, com a minha família não, com os meus filhos não. Irmãos, fala, porque o poder de excelência, o espírito de excelência está em mim, está em você. O poder criativo está em nós. O poder que fala com autoridade foi colocado dentro de nós. Você tem que acreditar nisso, andar com essa verdade e agir como tal. Precisamos responder à vontade de Deus constantemente, como ela é, irmãos. Chega de sermos tímidos, medrosos, como que não tivéssemos as garantias liberadas para nós. Não é bem assim, irmãos, tem garantias em Deus. Ou Ele é Deus ou Ele não é.
E eu já ministrei aqui recentemente, parece que nós estamos encarando Deus com uma certa desconfiança, se Deus é funcional para nós ou não. Irmão, Ele é criador de todas as coisas, Ele formou todas as coisas, Ele é um Deus cheio de poder, cheio de milagre. Depois de tantas coisas que nós já vimos, irmãos, das coisas acontecerem, pela própria palavra de Deus, nós acompanhamos fatos poderosos, mas na vida cotidiana nós podemos presenciar testemunhos poderosos daquilo que Deus fez, e ainda, mesmo assim, não vamos acreditar que Deus Ele é soberano. Seja pleno nisso, levanta a tua voz na tua casa, a tua fé, creia que Ele é pleno. Chama à existência o que você precisa, a Bíblia fala isso, chamando à existência o que nós precisamos, coisas que não existem como se já existisse. Será que Deus, por sua palavra, iria brincar conosco se Ele não estivesse transmitindo para nós verdades? A palavra de Deus é verdade, irmãos. Mas parece que nós ainda estamos desconfiados, preocupados com essas informações, sabe, que está aí fora, muita perturbação. Então nós vimos para a igreja, mas quando nós estamos lá fora, somos sufocados por essas coisas. Não devemos. Então declara a palavra na sua vida, declara a palavra na vida dos seus filhos, nos seus negócios, na sua casa. Maior é o que habita em você. Maior é aquele que habita em você. Muito maior o que está em você do que o que está no mundo, para te defender. Senão nós ficamos mais ou menos com aquela desconfiança da própria família de Jesus. Lá em Marcos 3 ele fala a respeito disso. Quando certa vez Jesus, em meio, a fazendo coisas poderosas, até a família de Jesus foi para o lugar onde ele estava, dizendo: não, vamos trazer ele para a força para casa, vamos prender ele, porque ele está louco. Elas ouviam as pessoas dizendo: esse homem está endemoniado. Com o próprio Jesus, e a família disse: não, nós vamos prender ele, tem que trazer para casa a força. Está ficando louco mesmo, Jesus. E a gente eles conviviam com a verdade. Tinha testemunho desde Jesus moleque, criancinha, crescendo, fazendo coisas maravilhosas, e a gente ainda fica desconfiado se o evangelho dá certo ou não dá certo. Dá certo, irmão. Mas ele só dá certo, só funciona por fé. E é com esse desenvolvimento da fé que a gente precisa se levantar sempre crendo em Deus. Amém? Você está pronto para a mensagem? Amém. Glória a Deus. Então vamos, eu queria que você abrisse no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Eu quero trazer umas instruções, mas eu quero que você saia daqui hoje mais encorajado, mais audacioso na palavra. Sabe, não torna esses ambientes comuns não, gente. Eu não quero isso não, eu quero que você seja avivado. Quando você chegar aqui, entenda a ministração do louvor, a letra da música que você está cantando, que você está adorando, para aquilo criar firmamento dentro de você. Sabe, seja fervoroso nesse ambiente, crie, fundamente coisas para a sua vida, irmãos. Porque isso é que nos salva, são as garantias, as instruções de Deus para as nossas vidas, a palavra dele em nós. Você abriu em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4? Amém, graças a Deus. Lembrando a você que no próximo domingo nós vamos ter a nossa ceia. Quem vai estar ministrando para nós aqui é Renato Galdar, ele é diretor executivo do Ministério Verbo da Vida, vai estar com a gente, sei que vai ser uma noite maravilhosa. Então traga pessoas com você, traga sua família, vamos ter uma noite de ceia, mas uma noite poderosa, vai ser muito bom, amém? Outra informação que eu quero passar para você rapidamente, antes de entrar nesse contexto da ministração aqui, nós tivemos uma primeira reunião sobre a praça, eu, Bruna, que é advogada, que é membro da nossa igreja, esposa de Gustavo, e eu tive a primeira reunião com o secretário, Geraldo Nobre, da Sesuma, prefeitura, a respeito da praça. E já está tudo bem encaminhado, a gente só está vendo alguns pontos, algumas questões. Mas logo, a proposta entre a gente e a prefeitura para que nós possamos adotar essa praça. Ela tem muitas salas ali, tem um espaço grande ali. A gente quer fazer trabalho social ali, fazer muita coisa que dá para fazer. Sala de aula, a atividade com pessoas, com jovens dessa comunidade. Tem muita atividade para a gente usar toda essa praça ficando aos cuidados da Igreja Verbo da Vida, administrada por nós. E eu quero que você ore a respeito disso, Se vier alguma direção de Deus enquanto você está orando a respeito de alguma coisa nessa praça ali, nós queremos fazer, amém? Queremos colocar a cara do Evangelho nesse lugar, para que pessoas sejam alimentadas, famílias e pessoas sejam mudadas aqui nesse lugar, irmãos. E eu quero a sua participação, a sua fé, a sua disponibilidade, amém? Com leveza nós vamos chegar lá. Marcos, no capítulo 4, no verso 1, diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar,
E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, se afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhe ensinava muitas coisas, por parábola, no decorrer do seu doutrinamento, no seu ensinamento. Aí ele começa: ouvis, eis que saiu um homem, ou saiu um semeador a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto que vingou, e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Amém? Então, eu queria que você voltasse comigo aqui. A gente vai estar falando um pouco sobre essa disposição que você e eu, nós temos para o Evangelho, né? Que tipo de solo, né, nós estamos sendo para a palavra de Deus? Ou individualmente, né? Que esforço individualmente você tem dado, né, em resposta ao que Jesus conquistou no Calvário para a sua vida, em resposta ao que Ele fez, né? O que Ele merece, o que Jesus, o nosso mestre, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, aquele que é sua garantia, né, que selou o teu novo nascimento para a eternidade com o selo do próprio Espírito dele, o Espírito de Deus, ele que é sua garantia. Que tipo de resposta nós temos dado a ele a respeito daquilo que ele tem buscado de nós? Porque você sabe que você nasceu de novo, se você está aqui, ou não sei se todos nasceram de novo. Quando você nasceu de novo, ou na nossa maioria aqui, você teve uma experiência com o Senhor, voltou para casa, voltou à sua vida. Por isso que nós, irmãos, nós temos uma esperança viva e real. Ela é eterna, a nossa esperança, ela não tem mais fim, ela é eterna, é para a eternidade. Temos garantias eternas da parte de Deus. Essa é a minha alegria, por isso é que eu vivo com a música que nós cantamos aqui. Nós vivemos por essas coisas. Mas que tipo de resposta nós temos dado ao Evangelho de Deus, a graça dele, como cristão? Como nós temos agido? Isso é uma noite para a gente fazer uma avaliação pessoal, individual. Eu quero que seja individual. Como você tem respondido? Não estou querendo dizer, eu não respondo mais por causa de Beltrano ou por causa de fulano. Individualmente, quanto você tem respondido à vontade dele aqui na terra? No que diz respeito a receber, a crer, receber a palavra dele dentro de você e frutificar nessa palavra. Porque essa é a proposta de Deus. Sobre a eternidade, estamos garantidos, está tudo bem. Mas nessa terra, ao longo da nossa vida aqui, eu comecei falando que nós não precisamos andar perturbados, irmãos, pelas informações que estão aí fora, porque nós não vivemos por ela. Eu vivo pela resposta do Calvário. A resposta do Calvário me ocasionou algo tremendo. Logo quando Jesus morreu, nós não tínhamos acesso a Deus livremente. Mas quando Ele morreu naquela cruz, levando os nossos pecados, a Bíblia diz que o véu que separava o homem de Deus, lá no templo, de forma sobrenatural, sem alguém tocar nele, só Deus, Ele rasgou esse véu. Deus rasgou, de lá, do alto para baixo. Rasgou e deu acesso. Esse foi o acesso que nós ganhamos para uma vida plena nele. Depois o escritor de Hebreus diz: você precisa ter ousadia para entrar agora. Já está aberto o caminho para nós acessarmos e fazermos coisas poderosas e grandes. Mas parece que às vezes nós não entendemos essas verdades ainda e deixamos de acessar. Por isso que medo ainda bate tanto à nossa porta, insegurança ainda bate tanto à nossa porta, perturbação. Jesus, antes dele ir àquela cruz, ele, nesse contexto dessa parábola aí, ele ensinou várias coisas. Nós vamos estar debulhando um pouco disso hoje à noite, trazendo como instrução para nós. Quero te encorajar a viver uma vida de sucesso, irmãos. Eu quero te encorajar a viver com a sua família uma vida de segurança, de preservação.
Então, o fato lá da cruz, a conquista lá da cruz, me deu garantia para mim, para minha casa, para minha família, irmãos. Me garantiu essas coisas, isso é verdade. A fé, né, desenvolvida nele me leva para esse lugar de descanso. Então nós precisamos responder a Jesus Cristo. De fato, quem nós somos, quem você é. O medroso do seu bairro, que está preocupado com o comércio, se vai dar certo, se não vai dar certo, se falir, e se não der certo, se perder o emprego, e se isso e aquilo outro, e meu filho saiu, e o carro, e se tiver um acidente, e insegurança. Quem é você, afinal de contas? Ele disse que, eu citei esse texto hoje de manhã, em Salmos 91, ele fala isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Sabe o que é habitar, irmão? Aquele que vive respondendo à vontade de Deus. Aquele que considera o que é instruído. Considerar. Eu quero chamar a sua atenção hoje para essa palavra mesmo. Quero que você preste atenção. Quero que você receba isso. É importante que você receba e para andar nisso. Então aquele que habita, que vive esse evangelho, que vive por ele, que crê, aquele que habita no esconderijo, na verdade, na palavra do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansa. Eu quero ver você com cara de descansado, irmão. Independente se a situação aí está pegando fogo, se não está, se tem problema, se tem pressão, se pessoas estão fazendo terrorismo aí fora, você só precisa saber, eu nasci de novo, eu sou filho de Deus, eu sou uma nova criatura, eu tenho um que cuida de mim, tem sustentação, tem promessas de Deus para as nossas vidas. Garantias celestiais, não são de homens. Porque pessoas vão ali no banco, faz até um seguro de uma casa, faz um seguro de um carro. E diz, não, comprei meu carro, fiz um seguro, paguei 7, 8 mil reais, meu carro agora está segurado. Se acontecer alguma coisa, não está segurado. E se acontecer com você dentro, e você morrer? Tem garantia nesse seguro aí? Agora nele não. Existem garantias. Fomos selados com o selo do Espírito, com as verdades celestiais. Irmão, se nós nos levantarmos e vivermos por essa palavra, praga alguma, como foi citado pelo pastor aqui hoje, vai chegar à nossa tenda, à nossa casa. Agora, isso não é para uma resposta, irmãos, fraca, medrosa, tímida, sem agir. Você tem que agir, primeiro você tem que receber, como eu estou te falando. Colocar isso dentro, aceitar essa verdade. Sabe? E diante das pressões, você tem o seu dedinho duro mesmo. Epa, comigo não. Comigo não. Eu conheço os meus direitos, eu sei quem eu sou. Fala a palavra, irmãos. Responde uma vida de fé em meio a uma sociedade vencida pelo medo e pelo fracasso. Insegura. Isso não é para a igreja. Não é para a igreja. Independente do que você faz, independente da sua situação social, o que você ganha, o que você não ganha, independente de qualquer coisa, eu quero te dizer que você é igreja e faz parte de um exército celestial. Tem garantias da parte de Deus para a minha e para a sua vida, para gozarmos dos benefícios da verdade de Deus. Então conosco não, irmão. Com a sua casa não. Com seus filhos não. Com seus negócios não. Fomos separados para essa verdade. Aleluia. Só uma vida que dá resposta, irmão. Começando falando, crendo, se posicionando, dizendo quem você é. Agora, tímido, inseguro, com medo, nós podemos ser vencidos. Eu li na terça-feira, no nosso culto de oração aqui, eu fiz uma citação do livro de Josué, capítulo 7, versículo 13, onde Deus orientava Josué a dizer, diga ao povo que se santifique, que crê na palavra, que ande segundo as orientações da palavra de Deus. Ele disse, porque se isso não acontecer, é mais ou menos assim, vocês não vão ser páreo para os seus inimigos, não. Então, uma vida dando resposta a Deus, irmãos, é uma vida que o inimigo não é páreo para você, na verdade.
Não vamos andar preocupados com coisa alguma. Então, Paulo, quem falou Paulo? Agora é Jesus. Paulo foi de manhã. Então Jesus, ele começa a dar essa instrução e ele traz essa parábola, a parábola do semeador. E é interessante que ele começa falando a respeito de 3 tipos de solos, 4 tipos de solo aqui. Primeiro tipo de solo apresentado, ou seja, a primeira disposição. Quando o semeador saiu para colocar as sementes, ele encontrou um solo que era à beira de caminho. Sementes caíram na beira do caminho. Outra, ele caiu em solo rochoso, em meio a pedras. Outro caiu em meio a espinhos. E outro caiu numa terra boa. Essa disposição, né, Jesus depois começa a explicar essa parábola, ele está falando de pessoas. Essa disposição, né, de oferecer o solo, de oferecer a terra, né, é o seu coração, os seus ouvidos, e como você vai se posicionar dali para frente, é o que vai fazer toda a diferença na sua vida. Na sua casa, nos seus negócios, na sua família. Por isso que essa série que começou de Gálatas, irmãos, próxima semana será o pastor Vandos que vai estar ministrando esse assunto, né? Os professores que a gente tem aqui do Rema vão estar ministrando durante esse período. A gente vai dar mais ou menos 1 mês e meio ministrando essa temática no livro de Gálatas. Hoje nós tivemos informações preciosas a respeito dessas instruções que casam um pouco com isso que a gente está ministrando, a respeito de respondendo um evangelho de verdade, encorajado. É o que nós precisamos para nós crescermos bem ajustado, esse corpo bem ajustado aqui, socorrido, que vale a pena mesmo, que de fato nós não sejamos apenas, né, uma marca na frente da igreja de que nós somos um povo feliz, mas que de fato nós vamos dar a resposta de um povo feliz, por causa da resposta do evangelho que está funcionando na nossa casa e na nossa vida. Amém? Então ele começa a falar a respeito, né, dessa proposta, desse solo, né, dessa terra onde essa semente foi caindo. E é interessante que ele começa falando que sementes caíram à beira do caminho. Beira do caminho já está dizendo, toda vez que você encontrar a palavra caminho se referindo, ou caminho na Bíblia com C maiúsculo, está se referindo a Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. Jesus, ele é o caminho. E a gente vê que é mais ou menos assim, irmãos. Tem palavra que a gente não vai encontrar as pessoas na plenitude do desejo e da vontade. Às vezes, estamos aqui à beira do caminho. Não estamos no centro da vontade, não estamos no caminho, verdadeiramente falando, quando eu digo na intenção de ouvir, de buscar, de crescer, de entender. O crescimento da palavra, irmãos, a palavra ela é como um nutriente. Ela entra para nós, para nos fortalecermos. Como semente, como esse texto também está se referindo para nós. Para que seja uma lavoura que vai dar resultado. Fala a respeito de frutificação. No contexto dessa palavra, de frutificação. E é bom que hoje à noite possamos fazer uma avaliação pessoal de quanto nós estamos frutificando. Eu conheço, irmão, as minhas estações de frutificando dentro da minha casa. Quando eu digo, rapaz, não está muito bem não essa lavoura. Quando eu tenho que colocar mais força para frutificar mais dentro da minha casa, frutificar mais com a minha esposa no meu casamento, frutificar melhor com os meus filhos, frutificar com vocês, com a igreja, nas minhas atividades. Quando eu estou fraquejando ou não, eu sei, eu me conheço. Você não se conhece, não? Você se conhece, você sabe. Então você sabe exatamente se você está frutificando ou não. Só você pode dar essa resposta para você mesmo. Mas precisa identificar se está ou não. Se não está, irmãos, precisa ser consertado isso. E eu quero te encorajar pela palavra hoje à noite, né? Então, pessoas ficam à beira do caminho. Pessoas vêm ou participam de alguma coisa. Eu fico vendo quantas pessoas não estão aqui hoje. E certamente elas estão à beira do caminho, em suas casas. Estão às margens. Só porque decidiram não estar aqui. Mas quantos podem estar aqui, irmãos, e continuam às margens? Nada vai ser acrescido. A vida amanhã continua do mesmo jeito, os mesmos medos, as mesmas inseguranças, a mesma indisposição para o evangelho, a mesma preguiça de ler a Bíblia, a mesma preguiça de ler um livro.
Nós proclamamos sobre uma livraria nova para a gente. Que bênção, irmão, temos uma livraria linda. Gritamos que iríamos fazer uma livraria. Houve festa, mas quase ninguém compra um livro ali. Tem livros de 5, de 6, de 4 reais. Pastor, é porque eu não tenho dinheiro, começa com os de 5. É porque eu não tenho o hábito de ler, começa lendo os pequenininhos de 5. Pastor João Roberto disse que um dia, para incentivar pessoas a ler, ainda vai escrever um livro de uma página só. Só para o cara começar e dizer assim, eu li um livro e terminei. Tem gente que precisa ler um livro de uma página só. Lê o livro de Judas. Só para você dizer, rapaz, já li um livro da Bíblia todinho. Que livro? Judas. Foi mesmo, leu todinho, comecei e terminei. Tem gente que não consegue nem ler o livro de Judas todo. À beira do caminho. À beira do caminho. Sabe o que acontece para quem vive à beira do caminho? Sabe qual é a resposta, né, dessa parábola de Jesus? Jesus foi explicar. Disse aqueles que recebem a palavra. Aquela semente que caiu à beira do caminho são aqueles que recebem a palavra. E logo as aves vêm e roubam a semente. Quem não está no centro, irmão, quem não está interessado, quem não está avivado, quem não responde, eu não posso nem pular, ó. Quem não está avivado, quem não se levanta, fica às margens, à beira do caminho. Fácil, porque se eu não me importo em estar no centro, com as coisas de Deus, eu vou me importar com as coisas de Deus, eu às margens, à beira do caminho, também não vou me importar. Aves vão roubar, pessoas vão tirar, distrações. Saiu daqui, a próxima brincadeira no corredor da igreja, já tirou toda a palavra que foi depositada. E amanhã a gente vai ligar a televisão e viver nossos medos, as inseguranças, as perturbações, a falta. E se nós chegássemos em casa avivados com a mensagem, com a palavra, amanhã não estamos desempregados, correríamos. Eu não quero ser incomodado, vou ficar no quarto hoje. Iria lá proclamar o seu emprego, a sua promoção, o aumento da sua empresa, o aumento dos seus negócios. Você ia lá para dentro, começava a proclamar, falar, chamar a existência, produzir coisas, porque o poder criativo está dentro de você. O espírito de excelência que Daniel tinha e que fazia a diferença lá no reinado dele, impressionava aqueles homens, também habita dentro de nós. Mas não, irmãos, logo as aves vão e roubam. E a gente não sabe por que acontece com fulano. A minha vida, não. As margens. Pessoas preguiçosas. Não se desenvolvem. E Deus com expectativa tão grande na minha vida, irmãos, e na sua vida, porque Ele sabe que Ele precisa desenvolver a gente, porque Ele precisa desenvolver outros, alcançar outros, e Ele coloca expectativa em nós. Foi isso que Jesus fez, criador de pontes. Lá em Timóteo diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só Ele, uma ponte, criador de ponte, pavimentador de caminho, facilitador de coisas. Jesus transferiu tudo que estava nele para nós. Ele disse, vocês vão fazer essas coisas que eu estou fazendo aqui. Estão admirados? Vocês vão fazer essas coisas. Vocês vão ter mais tempo, vão fazer melhor e maior. E aí Jesus vai e fica olhando uma grande parte da igreja, com poder criativo, a capacidade de falar. O efeito dos céus em nós. E isso deve ser muito frustrante para Deus, irmãos. Quando nós não conseguimos resolver nem os pequenos problemas das nossas casas. Pior, quantos muitos cristãos são os problemas de suas casas. São os problemas dos seus trabalhos, dos seus empregos, das suas ruas. Não sabe lidar com perdão, não sabe lidar com liberação. Aleluia. Você está aqui hoje? Tem algo da parte de Deus para ser transferido para você. E eu quero que você vá pegando isso, por gentileza. Deixa Deus ser o guia da sua vida, guiar a sua vida por veredas de justiça. Aleluia. Aleluia.
As margens, irmãos, é um lugar muito perigoso. As margens é um lugar onde a gente não toma responsabilidade, não toma posicionamento. E como eu falei, acho que para os adolescentes, né, eu fiquei uns dias, agora quero ministrar em tudo que tem nessa igreja aqui. Então nesse dia o pessoal vai dizer, deixa as outras pessoas. Eu já saí ministrar porque tinha compromisso que estava escalado, eu já tinha, por causa da minha parada, fui nos adolescentes essa semana e fechei um compromisso que eu tinha com eles lá. E eu estava falando, me referindo a eles. Já ministrei isso aqui várias vezes, aquelas virgens, né, que ia para o encontro com o noivo. Eram 10, a Bíblia diz, não é verdade? Pelo caminho, elas conversavam sobre muitas coisas. Era uma ida, é uma caminhada, é a caminhada da igreja. Somos nós aqui, caminhando. Isso faz parte da caminhada. Paradinha, domingo à noite, para instruções, e a gente caminha. Paradinha, domingo de manhã, instruções, a gente caminha para Deus. Conduzindo outros, trazendo outros, era uma caminhada. Diz que quando elas chegaram lá, enquanto tudo se preparava, adormeceram por um tempo. Quando despertaram, metade delas disseram, rapaz, vai dar não para entrar não. Está faltando azeite na lâmpada aqui. O que é que a gente faz? E agora? E agora? E agora? Vamos conversar com as outras. Foram para as outras 5. Dá para ceder um pouco do azeite de vocês aí para nós? Aquelas alturas do campeonato não tinha mais como. Elas olharam o tempo. Rapaz, vacilaram uma jornada inteira, um caminho inteiro. Ninguém chega num problema. Ninguém cai de graça nem dentro de um problema. Tem uma música que eu já citei ela aqui, que é Slow Fade, de uma banda chamada Casting Crowds, que traduzido quer dizer lento desaparecer. Ela fala a respeito de algumas coisas interessantes. Eu gosto muito dessa música. Ela diz assim, famílias não desabam de uma vez. As coisas não acontecem do dia para a noite. São pequenas rachaduras, são coisas que vão acontecendo. Ninguém entra num problema de repente, irmãos. Quando os problemas chegam, sabe o que acontece? Essas pessoas já estavam à beira do caminho. A palavra entrava, mas a ave de rapina, as aves comiam. Fácil. E ela sempre preocupada com a vida lá, porque eu não sou alcançado. Você é chamado para o caminho, não é para as margens. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E precisamos responder esse evangelho como ele é. O nosso criador de ponte. Aleluia. Tem uma história que diz que, acontece a história, eu acho ela interessante, que diz que um homem chegou numa fazenda e queria emprego. Ele era carpinteiro. E o dono da fazenda falou para ele, rapaz, eu não tenho um emprego para você, eu estou viajando, mas eu tenho uma propriedade aqui, o meu irmão tem uma propriedade aí do outro lado, isso aqui é cortado por um rio. E eu tenho muita madeira que está aqui porque eu quero fazer uma cerca, porque eu tenho problemas com o meu irmão. E eu quero construir uma cerca para dividir nossas propriedades, à margem desse rio. Eu vou viajar, se você quiser construir essa cerca, a madeira está aí, como você é carpinteiro, você constrói essa separação, quando eu voltar eu te pago. E ele viajou e deixou o rapaz lá para trabalhar no carpinteiro. E quando ele chegou, que entrou na fazenda, que parou, ele teve uma surpresa. E ele viu o irmão dele vindo da fazenda dele do outro lado, cruzando uma ponte de madeira, dizendo, depois de tudo que eu te fiz, você construiu uma ponte para mim. E chorando, essas famílias se abraçaram, se juntaram novamente, foram viver a vida. E ele disse, poxa, eu mandei ele construir uma divisória e construir uma ponte. E mandou procurar o rapaz, disse, não, ele disse que não ia ficar não, porque ele tem muitas pontes para construir ainda. Sabe, o carpinteiro de Nazaré construiu uma ponte para nós. Mas ele deixou esse legado para mim e para você, de darmos continuidade. Você é o quê? Você está construindo pontes. Pergunta é para nós, estamos construindo pontes? Se estamos construindo pontes, que tipos de ponte? Que velocidade estamos colocando nessas construções? Que resposta nós estamos dando? Existe uma maldição para aquele que tem a mão e não o faz. É bíblico. Existe uma maldição para aquele que tem a mão e não o faz. Avalia quantas coisas que o reino precisa. Vamos avaliar nós nessa noite.
Quantas coisas o reino precisa que executemos, e as coisas foram colocadas em nossas mãos, e nós não fazemos. E quando a necessidade chega e bate a nossa porta, nós despedimos aquela necessidade de mãos vazias, dizendo: não tenho, não posso. Esse contexto que Jesus fala, dessa parábola aqui, fala disso. Irmãos, isso não é um assunto pesado para domingo à noite. Isso é uma palavra de reparação para os cristãos, para nós. Precisamos ser construtores de pontes. Esse foi o legado que ele deixou para nós. Produzirmos, porque se eu não construir a minha própria vida, se eu não desenvolver ela, irmãos, eu não estou só matando a mim sobre essa realidade espiritual, mas eu estou sendo irresponsável com outras pessoas. Estou deixando de dar resposta a Deus, porque eu enterrei o talento que Ele me deu. Vivendo às margens, à beira do caminho, quando nós somos chamados para estar no centro. No centro da vontade dele, dando a resposta de cristão, andando como cristão, falando, sendo ousado, íntegro, fiéis, não tímidos, não acovardados. Essa é a igreja que eu preciso dela, que você precisa. Essa é a igreja que nós queremos, irmãos. Uma igreja avivada. Sendo comum repartir as coisas. Ter percepção do outro. Ter percepção do outro. Dá uma olhadinha nos Atos, irmãos. Vamos ler o livro de Atos também. Aproveita. Vamos ler, vamos meditar. E vamos ver se nós estamos parecendo com aqueles cristãos da igreja do início, com aquele fogo, com aquela evolução. Como é que nós estamos nesse tempo? É para uma avaliação pessoal nossa. Eu não quero estar às margens, irmãos. Eu estou com esse cuidado. Isso vale para mim. Eu sou plateia quando eu ministro. Esse é um dos meus cuidados. Se eu estou respondendo ou não. Um dia nós vamos nos apresentar diante dele. E esse dia, só pelo fato de estarmos vivos, parece que é uma coisa. Mas isso é tão longe. Não é tão longe, irmãos. A vida é muito curta. É logo aí. Uma vida de 90, 100 anos, 100, alguns anos. É logo aí. Tudo é muito rápido. Essa é a nossa maior construção. Aleluia. Então ele diz, né? Depois ele começa a dar uma resposta. Vai mais na frente um pouquinho, em Marcos 4 ainda. Ele diz no 13 assim, no 14. O semeador saiu a semear a palavra. 4:14. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Como assim, irmãos? Olha o que Jesus está instruindo aqui. Essas instruções, elas são maravilhosas. Enquanto as pessoas estão ouvindo, ao mesmo tempo, elas se permitem serem saqueadas, roubadas. Olha que coisa. E aí a gente não vê o desenvolvimento, porque a gente sua, estuda, vai lá. Eu não estou generalizando. E outros se esforçam. Somos convidados a tantas coisas, mas enquanto uns trabalham muito, com expectativa de gerar coisas maiores. Porque qual é o desejo de um líder ministerial, de um pastor, na minha posição como pastor dessa igreja? Meu irmão, meu maior desejo é te ver bem. Foi o que João falou. O apóstolo João escreveu, disse, né, não tem uma maior alegria do que essa, de ver que os meus filhinhos andam na verdade. Como é que você sabe que uma pessoa anda na verdade? É quando alguém responde o evangelho, crente bem certinho? Não, é quando começa a frutificar. É quando você vê frutificando, né? Então, enquanto ouve a palavra, enquanto pessoas, ou muitos de nós,
estamos ouvindo a palavra, somos saqueados, roubados. É viver à margem. E hoje à noite eu estou te convidando a vir para o centro da vontade de Deus. A ser mais crente, a ser mais ousado, a ser mais determinado pelo Evangelho, mais determinado pela sua casa, pela sua família, pelos seus vizinhos, pelos seus funcionários, pelo seu patrão, pelo serviço que você faz, dando resposta como um verdadeiro cristão, por causa do temor. O que é temor? Respeito à palavra que você tem escutado. E tudo isso vai ser traduzido quando você se levantar dessa forma, cuidadoso pelo Evangelho, amando esse Evangelho. Não queremos, como eu falei de manhã, não queremos, irmãos, fazer missas melhoradas aqui não. Nós queremos dar culto a Deus, a quem é digno de culto. Precisamos avaliar se nós estamos aqui às margens, à beira do caminho, aonde nós não cuidamos nem de nós, quanto mais das coisas de Deus, a ponto do diabo vir e tirar. Porque o pão que está sendo entregue aqui hoje, o pão que é entregue de manhã, o pão que é entregue na escola, o pão que é entregue para você, o maná que é entregue pela sua dedicação de disciplina de oração, não é só para você, é porque outras pessoas têm necessidade de serem alimentadas. E você muito mal está comendo, eu muito mal às vezes estou comendo. Como que eu vou alimentar outros com a palavra de Deus? Glória a Deus. Nós temos um livro aqui, o de Kenneth Hagin, que é o Maná Diário, é o alimento da fé. Adquira aquele livro. Todos os dias ele tem o maná daquele dia. Porque você adquirindo um livro, você vai se disciplinando. Aquele livro é tão importante. Pega aquele livro, irmãos. Pega aquele texto daquele dia especificamente. Ele tem todos os dias do ano. Pega aquele texto especificamente. Vai lá, de manhã, reserva o seu horário de manhã. Ah, mas de manhã eu sou tão ocupado. Então, você acorda que hora? De 6 horas, porque você é ocupado? 15 para as 6, tira 15 minutos. Não, eu começo a trabalhar de 8 horas. Então, acorda 15 minutos antes. Isso é responder o que eu estou falando hoje à noite. Não, pastor, eu já trabalho já muito cansado. Continua nas margens, na beira do caminho. Só que o que tu está recebendo fica sendo roubado. Você vai perdendo esse cimento. E depois não tem conteúdo. Estou convidando essa igreja a ser mais ousada, mais intrépida. A responder o Evangelho para que você seja mais firme na sua casa. Conhecereis a verdade e a verdade liberta. É o conhecimento da palavra, ora aplicado em nós. E ele diz assim, estou no 14, no 15. São estes da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente também são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Amém? Que tipo de solo você quer ser desses solos apresentados? Que tipo de resposta? Tem pessoas que elas não aguentam pressão e logo abandonam tudo. Aqui é um lugar de salvação, irmãos. Lugar da instrução da palavra, lugar da ajuda. Eu vivo porque eu recebo isso da parte de Deus. Esse é meu alimento. Hoje eu já carrego essa consciência, isso já está dentro de mim. Como eu posso viver sem o Evangelho? Como eu posso viver sem essa palavra? Como eu posso viver sem Jesus? Como eu posso viver sem a vida nele em mim? Sabendo isso, irmão, eu preciso considerar esse Evangelho da graça. Hoje foi calado vocês aí, o que foi que aconteceu? Quietinho. Aleluia. Mas, aí no 18, os outros, os semeados entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Vou falar um pouquinho sobre isso, né?
cuidado do mundo, a fascinação das riquezas, ligada a coisas naturais, as perturbações, as informações que estão aí. Sabe o que acontece, irmão? Essas coisas sufocam a palavra. Eu acho que esse é o maior problema hoje da igreja, do corpo de Cristo na terra. São pessoas que estão sufocadas por tantas coisas aí fora. Bens, coisas naturais, tiram o sono de pessoas, perturbam a vida de pessoas. As coisas que Deus quer para a minha vida e para a sua vida, irmãos, elas precisam chegar nas nossas vidas com alegria, não com perturbação. Nós não estamos aqui, irmãos, nós somos a igreja, mas nós não somos a igreja que vai comer um pão angustiado, não. Um pão de dores, um pão de sofrimento, não. O que acontecia lá no deserto refletia o poder de Deus para a igreja. Quando o maná era liberado da parte dele, o homem nem trabalhava para ter tudo aquilo. A Bíblia diz nessa aliança que todas as coisas estão disponíveis para nós. Em Deus. O caminho que Ele tem para nós é caminho de paz, não de mal. Essas coisas estão disponíveis para nós. Mas às vezes eu fico pensando, como que a igreja, muitas vezes, ainda está se comportando como as pessoas, como os murmuradores daquele tempo. E tem corrido para muitas coisas. Irmãos, se nós, o corpo de Cristo, tivesse a mesma eficácia, a mesma velocidade, a mesma disposição, a mesma correria, o mesmo vexame, a mesma preocupação, a mesma atividade para as coisas do Evangelho, como a gente tem para as coisas pessoais, para as coisas que nós queremos, para as fascinações, para as nossas conquistas, para subirmos onde nós queremos, às vezes passando até por cima de outros, às vezes com mentiras, com arrogância, com soberba, pegando caminhos que não deveria ser caminhos de crente. Nas manhãs a gente está ensinando sobre essas coisas. Não estou acusando ninguém especificamente aqui. Eu estou falando do grande problema do corpo. Quando nós somos chamados para sermos socorristas, solucionadores de problemas, se essa mesma velocidade nós inclinássemos para... Não estou dizendo que você não tem que atuar nas coisas que você precisa aí, não. Mas se nós colocássemos foco na palavra, nós nos preocuparíamos menos, adoeceríamos menos, nos perturbávamos menos, teríamos menos problemas familiares. Seríamos mais vencedores, mais fortes, produziríamos mais, socorreríamos mais as outras pessoas. Mas a gente não tem tempo mais nem de abençoar pessoas. Não temos tempo nem para as pessoas. Não fazemos pouco caso do Evangelho. E achamos que as nossas vindas nas igrejas é toda a suficiência que Deus precisa para darmos uma boa resposta ao Evangelho e sermos coroados com isso. Não, irmãos, é muito mais profundo que isso. Vai além. A falta de conhecimento da verdade, porque deixa que seja roubado, aí não fica dentro, porque o que vai gerar vida dentro de nós é o que está dentro. Como é tirado, como é sufocado. A Bíblia diz, o que é que ele diz nesse contexto aqui? Que por causa dessas coisas, irmãos, essa correria desenfreada para as coisas aí hoje, fora, a gente gasta tempo. Quanto de tempo a gente gasta com o Evangelho quando nós não estamos aqui na igreja, hoje, durante a semana? Quanto de tempo nós gastamos? Não levante sua mão para você me dizer quanto tempo. É para avaliação, esse é um culto de reparação. Quanto de tempo nós respondemos às coisas do Evangelho durante toda a semana? Nós somos resolvedores de problemas, porque o poder criativo, o poder com autoridade foi colocado dentro de nós. É muito potencial desperdiçado quando não colocado em prática. Agora, quando é colocado em prática, meu irmão, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a acontecer. Eu estou animado com a nossa igreja. Eu não estou desanimado com a nossa igreja. Estou trazendo algumas reparações, mas com esse corpo da igreja, Verbo da Vida da Zona Leste, eu estou animado. Eu tenho visto a alegria de vocês, eu tenho visto a determinação, a vinda, a resposta. Quando nós nos levantamos, ficou provado que nós podemos melhorar. Estou vendo famílias mais melhoradas, coisas acontecendo na vida de pessoas, pressões se levantando e nós estamos vencendo essas pressões.
Entende isso? Eu estou animado com a sua vida. Eu estou animado com essa igreja. Mas quando verdades como essas são colocadas e expostas, logo nós precisamos. Irmão, se está bom, imagina se nós partíssemos para cima mesmo de verdade. O que iria acontecer aqui? Se estamos tendo testemunho aí fora do que está acontecendo nas zonas leste, não é por causa do pastor Norberto, não, irmãos. O que é que eu posso fazer por você? Em mim mesmo, praticamente nada. Agora nele, a gente está junto. A gente faz uma jornada juntos. Aleluia. Aí esse contexto, ele finaliza e ele vai dizendo assim, que essas pessoas são sufocadas. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Gente, avalia, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, para que a gente saia daqui pensando, se a gente melhorar 1% por causa dessa palavra de hoje, Deus já vai se agradar disso, porque já é melhora. Agora, se não fizer nada, irmãos, estamos na beira do caminho de fato. Estamos às margens. E essas margens estão ressecadas. Se nós não fizermos nada. Mas se aumentar 1%, já vou estar feliz. Agora, vamos ser sinceros. Eu quero ser sincero. Somos ou não somos faltosos nisso? Nós fazemos parte, mais ou menos, de algumas coisas que estão aqui. Eu assumo e admito que eu preciso melhorar. Eu assumo e admito que eu preciso melhorar. Eu quero te convidar a crescer comigo, a crescer nessa igreja, porque tem outras famílias que estão tão famintas que eles não têm nada. A gente tem e não estamos considerando. O que eu quero é que nós consideremos o que nós temos. Porque quando nós valorizarmos o pão que a gente tem, irmãos, o maná que está disponível para nós, os benefícios, a força, o evangelho que está dentro de nós, essas outras famílias precisam serem alimentadas, pessoas precisam ser socorridas. É um desperdício muito grande. E finalizar um versículo desse, por causa dessas coisas, vendo, né? Dizendo que essa palavra dentro de nós, ela fica, né, infrutífera, irmãos. Como que Deus vê isso? A minha pergunta é, essa ministração não mexeu com você de jeito nenhum, não levantou uma responsabilidade, não despertou alguma coisa dentro de você, você viu ela naturalmente, você está à beira do caminho. Eu vou te falar, a palavra que foi ministrada nessa noite, você não sabe, mas já foi tirada de você. Se viu de nada. Você apenas, né, se eu estou dizendo se tiver alguém com esse sentimento, apenas vai sair novamente daqui enganado. E não vai ter ousadia para uma boa oração amanhã. E no primeiro problema familiar que se levantar dentro da sua casa, você vai para o nível dele. Quando a proposta não é para ir para os níveis dos problemas. A proposta é chegar no nível do evangelho. E responder no nível do evangelho. Porque você foi convidado para ser um desfazedor de problema. Um criador de pontes, construtor de ponte. Avalie se você está construindo pontes. Quantas pontes construímos essa semana? Que de fato você sabe, eu construí uma ponte. Tem várias formas de você construir uma ponte. Uma ponte que você vai construir para alguém, vai levar essa pessoa de um nível para outro, de um patamar para outro. Mesmo que seja um pão que você tenha dado para alguém. Você tirou essa pessoa de um estado de fome para um estado, né, de satisfação. Você construiu uma ponte. Como está a nossa velocidade, a nossa construção das nossas pontes? Porque esse legado de Cristo foi passado para nós, a capacidade e todas as ferramentas. Concluindo, ele diz assim: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem. E recebem. Olha que coisa interessante. Por isso que às vezes a gente está orando para as pessoas e diz assim: receba.
E eu acho bom quando alguém diz assim: recebo tudo, estou recebendo, eu recebo. Recolocando a palavra para dentro. A palavra que são ferramentas para construir pontes em nossas casas, nas nossas famílias. Precisamos nos reinventar em muitas coisas, irmãos, de acordo com a palavra. Identificar aonde nós não espelhamos bem a verdade do Evangelho. Na nossa casa, na nossa família. E começar a pegar essas ferramentas e criar transformação. Você vai ficar de frente a frente com indiferenças, com espantos, com algumas coisas que estão acontecendo, né? E quando você vê alguém falando algum testemunho seu, alguma coisa, você está identificando, está dando certo, estou frutificando. E você sabe quando você vai frutificar. Então ele diz exatamente isso: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Frutificador. Esse é o evangelho que nós queremos. Funcionando, frutificando, respondendo à verdade. Está disposto para esse novo tempo? Né? Para considerar essa palavra? Né? Para entender, eu estou, né, no centro da vontade ou eu estou às margens? Eu estou construindo ponte ou não? Eu estou no caminho ou não? Começa a falar, não seja tímido. Começa a fazer diferença aonde você está, no seu trabalho. Tem várias formas a gente criar pontes. Eu fico mandando para o grupo da liderança da nossa igreja fotos da igreja, com mensagem. Eu digo: pega a foto dessa igreja, da igreja da gente aqui, no nosso Instagram, está cheio de fotos. Acompanha as nossas redes sociais, siga, marca. Porque quando você segue, a gente desenvolve, explana mais o evangelho. Eu tenho uma senhora que falou comigo terça-feira, que ela é daqui de Zé Pinheiro. Ela veio domingo, veio terça-feira, ela está aqui? Não. Ela veio, trouxe outra amiga dela essa semana, e ela disse que tem visto à frente da igreja, ficou tão bonito, fiquei com muita vontade de vir aqui, com muito desejo de entrar nesse lugar. Ou seja, estamos frutificando, a ponto, né, de começar a ver um transbordar. Rapaz, isso está funcionando, o povo da fé está aí, alguma coisa boa está acontecendo, eu quero conhecer esse lugar. Veio 2 vezes, ela e outra mulher já, vieram para o culto de terça-feira, animado. Outra disse: eu vi no Instagram o anúncio do culto de oração da terça-feira. Eu moro lá em Boracongó, pastor, e eu vim, mas fui tão abençoada. Meu Deus, como foi bom eu ver aquela informação. Eu te pergunto, você está construindo ponte, passando informações da sua igreja para outras pessoas? Já pegou uma foto da igreja nova para aquele colega de trabalho e assim: porque se eu fosse você, se você não fez, se eu fosse você, já tinha feito isso. Porque eu estou tão orgulhoso do que Deus está fazendo aqui, que eu dizia: rapaz, isso é um cartão postal da nossa igreja. Olha, a foto da minha igreja. Ah, uau, sua igreja é linda, maravilhosa, já colocando um gostinho. Porque agora quando você chamar para o café da manhã, a pessoa já vai ficar mais animada, vai trazer uma pessoa para o café da manhã. Só uma. Aleluia. Um negão falou aqui que é de graça, né? O meu jeito carinhoso de chamar o pastor Wanderson. 0800. Quero te chamar para frutificar, amém? Estamos animados para isso. Seja um divulgador, seja um anunciador do evangelho, seja um promotor. Diga que você é crente, não tenha vergonha de dizer que você é crente. Amém? Aonde eu estou, não quero sair dizendo: eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Não, você só precisa responder ao evangelho onde você vai. E as pessoas vão logo perguntar. É tão interessante, né? A gente recebe algumas pedradas, algumas resistências, algumas coisas aí, né, contrariando o evangelho. Mas quando uma coisa boa acontece que a gente faz, né, vai lá, trata com amor, faz alguma coisa, as pessoas olham assim e falam: você é crente? Então, graças a Deus que o espírito de bondade está associado à igreja. Né? A ponto de pessoas perguntar: você é crente? Tem uns que dizem assim: só podia ser. Que coisa boa, irmãos. Estamos animados com essa palavra. Você está aqui, está feliz por isso? Amém. Graças a Deus.